Convidá-los para a meditação na Palavra de Deus. Quero pedir que os irmãos fiquem em pé e abram suas Bíblias em João, capítulo 17, versículo 21. João, capítulo 17, versículo 21. Vou fazer uma breve reflexão, porque nós ainda precisamos de outros 10 minutos para alguns assuntos deliberativos, porque hoje é a terceira quarta-feira do mês e nós temos alguns registros para serem feitos, tá bem? João 17, 21 em diante. Vou começar no 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste, antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida, e em especial porque lida em congregação. Que bênção é, Senhor, ter toda essa liberdade de nos reunirmos para o culto ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, no nosso coração. Nós te adoramos, te bendizemos pela obra que o Senhor tem feito na vida dessas crianças que são nossos irmãos em Cristo Jesus e que hoje testemunham a opção de vida que fizeram de seguir a Jesus e testemunhar desta opção, dessa decisão diante do mundo através do batismo. Nós louvamos o teu nome por suas vidas. Ó Deus, ficamos encantados com a expectativa a respeito do que o Senhor vai fazer através da vida delas. Querido Deus, nós pedimos que o Senhor santifique cada uma delas, que o Senhor molde os seus corações para que sejam como o do Senhor Jesus, e que o Senhor as use, ó Deus, no teu reino, nesta e na próxima geração. Querido Deus, nós pedimos que o Senhor também nos abençoe quando meditamos na tua palavra, que o Senhor nos abençoe quando tomamos decisões e discutimos os assuntos relacionados à igreja do Senhor. Nós também pedimos ao Senhor pelos nossos irmãos que estão enfrentando lutas, ó Deus, que a tua boa mão esteja com eles. Ó Senhor, nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Por favor, sentem-se, irmãos. Vamos continuar orando pela irmã Neide, pelo irmão Onivaldo, outros. A irmã Jacobita está em casa, isso é um motivo de alegria, depois de estar hospitalizada por conta da Covid, né? Meus irmãos, sobre o que esse texto está falando? Em 2013, eu preguei uma mensagem aqui sobre esse texto. O tema central do texto lido é a unidade. E eu quero chamar a sua atenção porque, observe por favor aqui, qual a imagem que você tem de unidade? Quando a gente está um pouco mais envolvido com as coisas de Deus, normalmente a gente pensa em unidade como igreja unida, os irmãos unidos, e é também isto, mas o que o texto está falando aqui sobre unidade é bem mais do que isto, é bem mais do que uma igreja que anda harmonicamente, uma igreja que se respeita, uma igreja em que as pessoas convivem bem, relacionam-se bem, não tem intrigas, não seja como a igreja de Corinto, não é? A gente pensa assim, mas a unidade que o Senhor Jesus está mencionando aqui, preste atenção,
é mais do que isto. Ele está falando de uma unidade que envolve a igreja, sim. Eu peço por estes e por aqueles que vão crer em mim a partir do testemunho deles. Ou seja, está fazendo referência à igreja, com certeza. Mas ele também está dizendo a união que eu tenho contigo. Ele está falando também de uma unidade entre ele e Deus. Ele está falando de uma unidade naquele tempo, naquele momento presente em que ele orava, essa oração sacerdotal, mas ele está falando também de tempos futuros. Quando ele está falando de unidade, ele tem um conceito muito mais elevado. E eu quero, assim, então, muito rapidamente, trazer à sua mente este conceito. E a pergunta que eu faço para mim mesmo é: quais os frutos, quais as consequências, quais as vantagens, o que acontece quando essa unidade acontece, é percebida, se realiza? Que eles sejam um, como nós somos um. Ele está invocando a unidade dele com o Pai para falar, para nos envolver. Ele está nos envolvendo na unidade que ele tem com o Pai, que eles sejam um como nós somos um, eu em ti, eu neles. Então, Jesus está sendo colocado como o eixo, o centro, que diz Efésios 1:10, porque tudo foi programado por Deus, pelo Pai, para convergir em Cristo, para se centralizar em Cristo, para acontecer em Cristo. Os cientistas dizem que o universo está se expandindo. Mas, quando a gente pensa em algo maior do que o universo, Deus está fazendo com que todas as coisas caminhem para o Cristo. E nós estamos por descobrir, nós estamos por entender o sentido da unidade que Jesus está aqui tentando nos ensinar e nos envolver. Primeiro, grande fruto de vivermos essa unidade, de nos adentrarmos a ela e de nos tornarmos um. Essa é a expressão dele, que eles sejam um conosco. Quando nós entramos nessa unidade, vejam, a gente conhece algo mais de Deus. Algumas coisas a gente só percebe quando nós nos posicionamos adequadamente para percebê-las. Há algo de Deus que a gente só consegue ver quando nos posicionamos dentro desse conceito, desse instituto, desse espírito de unidade. Uma pessoa que não adentra essa unidade não percebe muito de Deus. A Bíblia apresenta Deus como triuno, uma unidade. E Jesus veio nos chamar para nos envolvermos com isto. Portanto, a unidade, quando nós a vivemos, de fato, nós abrimos o nosso discernimento. É como se você colocasse óculos novos, você só consegue ver realidades espirituais quando você está dentro desse espírito de unidade. O propósito do inimigo é dividir, é separar, é fazer com que tenhamos pensamentos que não se encontram. Tende em vós um só coração, um só pensamento, e eles tinham tudo em comum. Você quer conhecer mais sobre Deus? Cresça neste envolvimento, envolva-se mais nesse espírito de unidade. Há muito de Deus que você não perceberá fora desta comunhão. Por isso que a igreja é também importante. Este é um dos motivos por que a igreja é importante. Você pode ler a Bíblia em casa
a vida inteira. Pode orar em casa a vida inteira. E você vai crescer muito no conhecimento de Deus. Mas há algo, a parte dessa revelação de Deus, que você nunca perceberá se você não estiver integrado ao corpo de Cristo. Parte de Deus só é vista a partir do envolvimento, da integração. Por isso a igreja, no início do livro de Atos, foi tão poderosamente reveladora sobre Deus. Quer conhecer mais sobre Deus, novos aspectos da sua revelação? Entre nesse corpo, posicione-se dentro da igreja. Essa unidade também fala da nossa integração, ou nosso envolvimento a uma grande família. Falamos agora com as crianças, que elas vão seguir a Jesus para sempre. E eu enfatizei, para sempre mesmo. Porque o Senhor Jesus está dizendo, a estes e aqueles que vão crer em mim, eu quero que eles estejam comigo. Existe algo maior do que aquilo que a gente concebe ou consegue apreender. E não é difícil de entender isto. Quando você começa a estudar sobre o universo, as galáxias, as trilhões de estrelas, você começa a sentir que você é tão pequenino e o que você sabe é tão pouquinho. Quando você começa a estudar sobre as profundezas do mar, e que existe um verdadeiro universo lá onde nem luz vai, você então percebe que você sabe tão pouquinho, mas todas as galáxias, todos os trilhões de estrelas e toda a profundidade dos oceanos e mesmo o centro da Terra, tudo é tão pequenino diante do universo de Deus. E Ele está nos atraindo para esse grande mundo. Você pode imaginar que só neste momento temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo? Quantas pessoas já passaram pelo planeta Terra antes que nós nascêssemos? Quantas outras talvez ainda nascerão e aceitarão Jesus como Salvador? Você pode imaginar então que um dia tudo isto vai estar congregado diante de Cristo ou em Cristo? Então, a unidade faz com que essa pequena partícula, passe a fazer parte de uma grande família. A grande família não é a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. A grande família não é a Convenção Batista Brasileira. A grande família não é nem mesmo todos os crentes que hoje habitam o planeta Terra. Há algo muito maior, e nós fazemos parte disto. E nós estamos inseridos nessa grande família de Deus. Deus está fazendo convergir em Jesus toda a comunidade de salvos. Terceiro lugar, quando eu me envolvo nessa unidade, neste conceito, nessa realidade de um só corpo, a satisfação da alma. Há uma alegria que a gente não experimenta quando a gente vê pegadinha do Silvio Santos. Há uma alegria que a gente não experimenta, que é muito maior do que quando você tem uma grande vitória. Recupera da Covid, ou passa num vestibular, ou compra uma casa, ou ou casa. Há uma alegria que a gente não conhece. Há uma alegria que nós estamos por descobrir. Jesus disse, eu quero que eles experimentem a minha alegria. Eu quero que a alegria deles seja plena, completa. Você pode imaginar que você nunca experimentou uma alegria
que o momento mais feliz da sua vida é apenas uma amostragem, é apenas uma degustação da alegria que está preparada para você experimentar? E nós ficamos aqui discutindo alegrias de pequeninas coisas. E Jesus está dizendo que quando nós vivemos essa unidade, nós degustamos já agora desta alegria. Eu faço parte desta grande família, desse grande corpo de Cristo. A verdadeira satisfação ocorre quando eu estou inserido em Cristo Jesus. Uma alegria ainda desconhecida. E por fim, quando eu me envolvo, me adentro, o Hebreus vai dizer isso, quase que fazendo a gente dar passos, né? Quando eu adentro nesse relacionamento, eu sou encharcado pela santidade do Cristo. A santidade não é algo que nós produzimos. A santidade é algo que nos alcança, que nos encharca. Cristo é a fonte, é a santidade. Então, quando nós entramos nessa unidade, a santidade de Cristo nos alcança. E nesse sentido também podemos dizer que somos santos, mas não porque nós o fizemos, mas porque nós fomos alcançados pela luz da sua santidade. Portanto, o texto está dizendo, ou está sugerindo, que eu deva desejar a unidade. Em segundo lugar, eu devo orar pela unidade. Você já orou? Senhor, que a tua igreja seja uma só, que a tua igreja esteja num só coração. E às vezes nós somos muito paroquiais. Nós batistas, nós achamos que nós somos o centro de tudo. E o centro de tudo é Cristo Jesus. Nós devemos orar pela unidade do corpo de Cristo e devemos exercitar essa unidade. Então eu posso me questionar a forma como eu estou falando, a forma como eu estou me relacionando, a forma como eu estou praticando atos na rotina da semana, é compatível com essa verdade, com essa oração de Jesus? Eu peço que eles sejam um. Então, toda palavra que destoa, toda palavra que machuca essa unidade, machuca o cerne do Evangelho. É a unidade, o que faz a evangelização do mundo. Veja só, o que faz o mundo aceitar a Jesus como Salvador é a unidade. Para que eles sejam um, e então o mundo crerá. Mas nós achamos que o que vai salvar o mundo são as nossas postagens no Facebook. O que vai salvar o mundo são as nossas postagens no Instagram. O que vai salvar o mundo é desenvolvermos, praticarmos um só coração. Que responsabilidade é a nossa? Com tudo que nós falamos, com todo o gesto que praticamos, tudo o que fazemos. Não foi esse o problema de Ananias? A igreja estava num só espírito, numa só convenção, num só propósito. Barnabé vai lá e vende as suas propriedades e entra naquele espírito. Mas aí um indivíduo, ele quer ser diferente. Ele quer fazer diferente. E ele destoa desta unidade. Que o Senhor nos dê um coração de Barnabé. Que o Senhor nos dê essa mente de Cristo, que pensa a igreja como um todo. Quando nós pensamos o nosso lado, a nossa paróquia, o nosso bairro, o nosso partido, e não vemos o todo, então perdemos muito da proposta que Jesus tem para nós. Convido os irmãos então a mais um momento de oração.
Senhor, nosso Deus e Pai, outra vez nos dirigimos ao Senhor com gratidão. Como o Senhor tem sido bondoso conosco. E nós queremos louvar e adorar o Teu nome pela obra que o Senhor está realizando ao longo dos séculos. Deus, de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Nós queremos estar sintonizados com esta obra do Senhor, com este movimento do Senhor. E queremos colaborar com o Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração sintonizado, um coração envolvido com o que o Espírito Santo está fazendo. Um coração que coopera. Ó Deus, trabalha a nossa mente, molda todo o nosso ser, para que sejamos cooperadores. Como igreja local, mas em especial como a igreja do Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem muitos que não se curvaram a Baal neste momento em nosso planeta. E nos alegramos porque fazemos parte dessa grande família, porque eles são nossos irmãos também. E esperamos com grande expectativa, Deus, o dia em que o Senhor vai nos congregar a todos, de todas as tribos, todos os povos e línguas, e todos juntos cantaremos louvores a Ti e exaltaremos o Cordeiro. Ó Deus bendito, nós nos entregamos a Ti mais uma vez, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Assim que você concluir, você me passa a palavra outra vez, então, para eu terminar a assembleia. Que bênção ouvirmos a palavra do Senhor sendo exposta, sendo ensinada. E que alegria também foi esse dia, né? Essa noite, presenciarmos as crianças aqui, publicando, né, sua fé, e juntos também cultuarmos ao Senhor. E eu recebi um pedido aqui de oração, então vou compartilhar com os irmãos para que estejam colocando em suas listas, né, de pedido de oração. A irmã Edna pediu que orássemos pela irmã Márcia, esposa do pastor Edgar, que foi hospitalizada também, né? Então vamos orar pela irmã Márcia, por sua família. Então mais um pedido aí para continuarmos nesse momento que tem sido constante, né, de intercessão, onde temos tido a oportunidade também de nos fortalecermos também como igreja, como corpo, né? Então, queridos, eu convido os irmãos que se coloquem em pé. Então vamos cantar mais uma vez, vamos encerrar, não o culto, né? A nossa vida é uma vida de culto, mas esse momento aqui juntos. E logo após esse cântico, o pastor Juraci está com a palavra, então, novamente. E lembrando que durante esse momento agora de cântico, né, de louvor, os irmãos estejam à vontade para entregar seus dízimos, suas ofertas. Aqueles que nos acompanham de casa podem fazer também através de Pix, de transferência bancária. Então, vamos, assim, encerrar esse momento. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais.
Podemos assentar.